Não poderíamos deixar de falar com o doutor José Flávio Vieira, um dos maiores, eu digo maiores, um dos grandes escritores da nossa região, do nosso estado, referência para outros escritores com publicação a nível nacional, enfim. Toda vez que eu encontro o senhor, eu lembro do nosso potencial, do nosso valor, do valor do homem cratense, do homem nordestino. E participar mais uma vez de mais uma obra do Dr. Ananias, eu acredito que deve ser um momento de muita felicidade, não só para o acervo que fica, mas também para o Instituto Cultural do Cariri, para todos nós. Geraldo é uma pessoa assim, muito atuante no Instituto Cultural do Cariri, uma pessoa muito querida, e assim é um escritor assim, de uma longa carreira, assim, um polígrafo, muitos livros. Esse eu não tenho muita certeza, mas talvez seja o 6º, o 7º romance dele. E assim é um escritor de fôlego, porque escreve romance, né? E então é um momento muito especial. Ele passou uma época sem escrever, com essa transferência dele de Brasília para cá, que foi muito bom para a gente e eu acho que para ele também, não é? E só que essas transferências são sempre complicadas da gente. A gente quando volta não encontra a mesma cidade, né? A cidade não é a mesma que a gente deixou, é outra. Então chega e encontra outra cidade, né? Não é a mesma, os atores mudaram, o cenário mudou, né? Então você fica meio perdido no primeiro momento, mas depois é claro que você volta à cidade, o resto da cidade que você deixou, né? E eu acho que essa volta é importante para ele. Essa volta que já faz alguns anos, ele já disse que quer ficar aqui mesmo. E ele tem um ciclo de amizade, a gente vê aqui, que o lançamento é aqui em cima da serra, né? Numa noite de sábado, né? Distante da cidade, você vê a quantidade de gente, ele é uma pessoa muito querida, é um ciclo de amizade muito grande. E além disso tem essa parte literária dele que eu achei muito interessante aqui para o Cariri, ele ter trazido, então essa história inclusive passa-se toda aqui, então eu acho que é muito interessante para se ler uma história que se passa aqui, que a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo, né? Geralmente a gente fica olhando os autores nacionais e esquece um pouco os nossos locais, né? E além do mais, eu considero vocês escritores heróis, porque nós vivemos no auge da tecnologia, do audiobook, e a gente consegue manter o tato de folhear a brochura, de folhear o livro. Isso é muito importante nessa manutenção, não só da tradição, mas também do valor que tem palpar uma obra. Isso é uma coisa assim, uma coisa de resistência, porque a gente sabe que principalmente essa geração agora não é uma geração mais do livro escrito, né? É uma geração da imagem principalmente, né? E da tela. Então é sempre um momento assim de resistência, mas a gente vê, por exemplo, que apesar de tudo o e-book ele não colou muito por enquanto, né? Então eu mesmo não, assim, em algumas situações é bom, você vai viajar, você leva um e-book, tem 1000 livros dentro, você pode ir mudando para um, para outro, quando cansar, né? Mas tirante isso, o bom é o livro com a folhinha mesmo, que você pega em casa, né, e folheia e tudo, tem a biblioteca, a percepção, o cheiro, né? Então é muito legal essa coisa. E ainda vejo assim a quantidade de gente com biblioteca grande, né? A gente vê lá, por exemplo, é claro que as gerações agora têm menos isso, e leem menos, a gente vê isso, é um grande problema, né? Porque a gente só escreve, a gente lendo, né? É uma coisa, tem uma parte da escrita que é toda mecânica, que você basta passar um período, para as pessoas que escrevem mesmo com muita frequência, você passa um período sem ler, você já tem dificuldade. Porque tem uma parte da escrita que é toda mecânica, né? Você aprende rapidamente É claro que a graça do texto é uma obra de arte, né? Então uns tem, outros não tem, isso aí a mesma coisa da música, né? E qualquer um da gente pode aprender, mas se você não tiver o jeito, você não vai ser Mozart, nem vai ser Beethoven com certeza, né? Então a gente sabe disso, mas assim, essa coisa da mecânica é muito importante, porque você apressa o livro, os textos, né? À medida que você vai fazendo, fica cada vez mais fácil, né? E a gente vê as dificuldades que os meninos têm hoje justamente por conta da pouca leitura, né? Começa a ver mais imagem, né? Mais tela, que é uma coisa rápida, né? Que passa rapidamente, termina esquecendo e se perdendo essa parte que é importante demais da leitura. O senhor é um escritor muito versátil, que transita no cultural, no popular, no científico. O que prepara aí para o futuro? Está preparando alguma obra? Eu tenho eu tive assim uma certa... Passei um período agora, o último livro foi em 2018, né?
Mas eu tenho livros já prontos, tem 2 livros prontos, vou lançar o infantil agora, no Dia da Criança, penso em lançar o infantil. Eu só tenho um livro infantil, né? Assim, tem vários textos infantis, mas não juntei em livros. Tem publicado já, mas em livros de coletânea, né? Mas não como o meu mesmo assim. E aí tem esse novo livro que chama O Fantasma do Shopping, que é um livro que eu quero lançar agora em outubro. Já estava inclusive pronto esse livro há muito tempo e terminou não sendo lançado. E a segunda parte do Matosinho, que é o segundo livro do Matosinho, que eu penso lançar até dezembro, por aí. Então, tem esses 2 aí que foram ficando justamente por causa do Instituto, né? Porque o Instituto tem sido uma correria muito grande, ele tem publicado muito no Instituto, assim, e aí tem dado um trabalho, principalmente como editor, né? Porque a gente só nos últimos tempos nós fizemos mais ou menos 6 revistas itaiteras. Na minha gestão, né? 6 itaiteras especiais, fora mais 6... duas por ano, pronto, 2 por ano. Então é uma mão de obra da peste isso aí. E aí termina você não tendo tempo de escrever junto aos próprios. Mas esse ano, se Deus quiser, vai sair aí. Eu fico pensando em Matosinho, achando sempre que tem uma história de uma cidade lá. Mas essa cidade está na cabeça do senhor, mas tem fatos pitorescos das nossas cidades, da nossa região. Na realidade, a cidade surgiu. Eu escrevia sempre para Vicelmo, né, no sábado. E aí começou uns textos contar a história do Matosinho. Quando ia aparecendo outra cidade, eu vou ter que descrever outra cidade, é melhor deixar numa cidade só, né? Então foi quase por uma tranquilidade ou preguiça, né, de estar descrevendo tanta cidade. Então terminou ficando numa cidade só, né? E aí, mas ela na realidade é assim um somatório de várias cidades aqui do Cariri. Então, numa cidade só. Tem muito da Vaza Alegre, que é a cidade do meu pai, né? E aí, o primeiro livro, por exemplo, é um livro que papai possivelmente gostaria de ter escrito. Era professor de língua portuguesa e nunca escreveu. Então, aí juntas, parte do Jardim, parte do Juazeiro, parte do Crato, aí um pedacinho de cada local. Só tirando uma dúvida, e para quem está em casa também, que pode ser uma dúvida também, o padre Antônio Vieira é seu tio? É irmão do meu pai, padre Antônio Vieira, né? Do Jumento. Do Jumento. Irmão do Jumento. Eu sou então sobrinho do Jumento, né? Ele dizia que era irmão, então eu sou sobrinho. Doutor Zé Flávio, muito obrigado por mais uma vez conversar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, o senhor é uma referência para todos nós. Aqueles que já escrevem, que se inspiram no senhor, e aqueles que querem escrever, que também se inspiram. Obrigado. Então, obrigado aí, e vamos curtir aí o nosso livro aqui do grande Geraldo Ananias. Boa noite. Doutor José Flávio, presente aqui do lançamento do livro do Dr. Geraldo Ananias.